Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 18 de fevereiro, domingo, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. Nós celebrávamos há pouco a quarta-feira de cinzas, onde abríamos aí o tempo quaresmal. E hoje, no primeiro domingo da Quaresma, como sempre, nós temos aqui a tentação de Jesus. Jesus que depois que é batizado por João, ele, impelido pelo Espírito Santo, ele vai ao deserto para ali, durante 40 dias e 40 noites, ser tentado pelo demônio. São Marcos, ele não traz muitos detalhes da tentação. São Mateus e São Lucas descreve um pouco mais isso, mostrando ali qual é o teor dessas tentações e como Jesus vence elas. Mas aqui nós precisamos dizer algo. O que é o deserto? O deserto é duas coisas acima de tudo. Primeiro, o deserto ele é lugar de encontro com Deus. O deserto é sempre o lugar de encontro com Deus. O deserto, o monte, é sempre um lugar de encontro com Deus. Por isso hoje ainda algumas pessoas às vezes dizem assim, para que bobagem subir ao monte, Deus está em todo lugar. Sim, Deus está em todo lugar, mas subir ao monte não tem problema algum, porque é uma representação de uma busca que está no coração. É claro que Deus está em todo lugar, mas será que a gente não acha que Deus leva em conta isso? Toda a história de deserto, de monte que há na Sagrada Escritura, por que não lembrar, por exemplo, de Moisés? Moisés que subiu ao monte, que é uma representação do deserto. Moisés que subiu ao monte e durante 40 dias Moisés fica lá com Deus, tratando com Deus. Por que não falar também dos 40 dias do profeta Elias no Monte Carmelo? Então, isso também traz aqui para nós o nosso teor quaresmal. Por isso também a igreja é baseada em tudo isso. Os 40 dias, os 40 anos, por exemplo, que o povo passou no deserto, antes de entrar na Terra Prometida, e que nenhuma daquela geração antiga entrou, apenas Josué e Caleb entram na Terra Prometida, nem Moisés entrou na Terra Prometida. Então o número 40 aqui está cercado de uma simbologia teológica muito grande para cada um de nós. E Jesus então, ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, e ele vence o demônio. Mas o deserto também, tanto como o monte, ele é também um lugar de prova. Por isso Jesus ele vai ao deserto para ser provado, para ser tentado. E veja, não que Jesus não vencesse essa tentação, mas ele foi para vencer por nós. Então, em Jesus, nós podemos vencer qualquer tentação. Veja, a carta aos Hebreus e outros textos do Novo Testamento vai dizer que Deus ele não envia uma tentação. Ele não envia, Deus não envia a tentação do diabo. Deus ele pode nos provar. Mas Deus ele não permite, a palavra certa é permite, Deus ele não permite uma tentação sabendo que a gente não tenha meios para vencê-la. Então significa dizer que, a carta aos Hebreus diz, vocês não foram tentados acima de vossas forças. Para dizer que quando a gente cai numa tentação, não é que a gente não tinha forças para vencê-las, é que a gente se deixou sucumbir mesmo por elas. Deus, ele não permite uma tentação que seja mais forte do que a graça que ele nos dá para poder repeli-la. Isso aqui é importante a gente saber disso.
Então, hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, Jesus está vencendo por nós as 3 grandes armas do inimigo e que continua hoje fazendo uma grande destruição na vida dos filhos de Deus. A tentação são as mesmas: ter, poder e prazer. São essas 3 tentações que o demônio usou com Jesus no deserto. Usou na palavra de Deus. Jesus respondeu e rebateu com a própria palavra de Deus. Ele vence as 3 tentações para falar para mim e para você que ele já foi vitorioso sobre todas essas realidades e que nele, pela força dele, da sua ressurreição, nós também obteremos a força necessária para vencer qualquer tentação que Deus permita que chegue à nossa porta. Mas mais do que isso, a própria carta aos Hebreus diz que quando nós vencemos uma tentação, nós crescemos em mérito diante de Deus. Nós crescemos em santidade, nós saímos fortalecidos. Quando uma tentação é vencida, nós saímos muito mais fortes, espiritualmente, psicologicamente e de todas as outras maneiras, porque a graça de Deus, ela está atuando sobre nós. Depois Jesus volta para Galileia, depois de vencer tudo isso por nós, ele volta para Galileia e ele diz algo importante. Ele diz: olha, o tempo já se completou. O reino já está no nosso meio. E aí ele diz algo que é a receita, é a cereja do bolo para cada um de nós na vida espiritual com Deus. É conversão e fé. Fé e conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Aqui está o segredo, irmãos. Porque veja, a fé e conversão, elas andam juntas. Fé e conversão, elas caminham juntas uma com a outra. Não existe verdadeira fé sem verdadeira mudança de vida. E é aquilo que nós aprendemos do verbo grego metanoia. Não é só uma mudança de direção, mas é uma mudança de mentalidade mesmo. É uma mudança de mentalidade mesmo. Não é só de direção. Isso supõe dizer algo muito profundo. Supõe dizer, por exemplo, uma pessoa que ela é maliciosa, né? Ela tem a malícia dentro dela porque foi contaminada por imagens ruins, imagens sensuais e tudo mais. Quando ela se converte, ela não muda só o hábito de não fazer isso, mas há uma mudança dentro da mente dela. Deus ele infunde o Espírito para trocar a malícia em pureza. Entende? Que é a metanoia. Então a gente percebe que a metanoia, conversão, não é só algo que acontece no exterior, mas muito mais do que isso. É aquilo que acontece no interior de cada um de nós. Mudança de pensamento. A pessoa pensava desse jeito, ela achava que as coisas eram assim, mas o Espírito a convenceu que isso não é assim, não pode ser assim, não deve ser assim. Então qual é o resultado? A pessoa muda de mentalidade mesmo, não só de direção. Não só de direção. A pessoa, por exemplo, que ela tem o hábito, é por isso que eu digo que o grande problema na igreja hoje chama-se conversão. Existem muitas pessoas que dizem ter fé, mas, foi meditação passada, vive como pagão. Por quê? Porque é um problema de conversão. Se você acha que... Porque, olha, irmãos, preciso dizer algo. Santo Tomás de Aquino diz que a graça de Deus ela é dada para 2 coisas: para fazer o bem e evitar o mal. Então não adianta só fazer o bem, ou seja, você vai lá, vai na igreja, faz tudo, tá, mas e aonde nós estamos evitando o mal? Aonde nós estamos evitando o mal? Porque a conversão ela faz isso. A pessoa, por exemplo, gostava de fazer algo que era propriamente mundano. Ora, se há conversão verdadeira na vida dela, não é que ela não vai porque disseram que ela não pode ir, é porque o Espírito causa no coração dela um nojo pelaquilo.
Isso é totalmente diferente. Isso não é uma imposição. Como Santa Teresa diz, né? Tem muitas pessoas que entram dentro do castelo e fica lá de dentro do castelo, né? Dando tchauzinho pro lado de fora, dizendo assim, que pena, né? Nossa, olha que o pessoal lá fora tá se divertindo. Eu queria tanto estar lá, mas não posso, né? Então tem que ficar aqui. Não, não é isso. Esse não é o convertido de verdade. O convertido de verdade é aquele que ele tem prazer em buscar as coisas do alto e ele tem horror ao pecado, a tudo aquilo que aflige a Deus, a tudo aquilo que é contrário a Deus, a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, a todo ambiente que é pecaminoso, a todo ambiente que não fala de Deus, a todo ambiente que não comunica a Deus, a tudo aquilo que afasta de Deus, seja lugares, coisas, pessoas, músicas, situações, tudo aquilo que não comunica a Deus. Aquele que se converteu, que está cheio do Espírito Santo, ele não quer saber disso. Não é que disseram para ele que ele não pode. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pode isso, pode aquilo? Eu devolvo com uma pergunta, você quer fazer isso? A pergunta é essa. Porque se você quer, porque talvez o coração de muita pessoa esteja muito carnal ainda. Mas quando o nosso coração está voltado para Deus, o que a gente quer é Deus. A gente quer Deus. A gente quer a abundância da palavra. A gente quer viver. E mesmo quando nós estamos fazendo as coisas cotidianas, o nosso trabalho, lazer, passeio, né? Tudo isso é muito saudável e precisamos fazer mesmo. Mas quando tudo isso é feito em Deus, isso tem um novo sentido e uma nova conotação na nossa vida. Pensamos hoje, meus irmãos, nesse primeiro domingo da Quaresma, que Deus nos dê a graça de um coração convertido. Convertei-vos e crede no Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.